E vamos estudar um pouquinho hoje sobre a Trindade. Então, nós vamos estar vendo alguns pontos importantes. E eu quero ver de uma maneira bem prática. Esse assunto de Trindade, às vezes, assim, fica meio pesado, né? Quero deixar o máximo de leve aí para a gente aprender de uma maneira bem prática, assim. Porque vocês sabem, hoje existem muitos movimentos. Existem muitos movimentos hoje que tentam criticar a igreja adventista a respeito de Trindade. Já viram? Tem pessoas que falam assim que na questão de Trindade nós somos católicos. Eu falo, Trindade é uma doutrina católica. E nós não temos nada contra os católicos, nem devemos ter. Mas, então, tem pessoas que falam que essa história de Trindade nós herdamos de Roma, herdamos de Constantino. Mas é uma grande mentira. É um assunto bíblico. Na verdade, na Bíblia, em nenhum lugar você vai ver assim, a palavra Trindade. Nenhum lugar. Não tem. Na Bíblia não existe esse conceito, assim, essa palavra, mas existe o conceito, existe a essência, existe a ideia, e de uma maneira bem natural, isso vem e não tem como fugir da palavra de termos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas um só Deus. Só para você ter uma ideia, então, assim, ó, a Bíblia deixa claro, quando você chegar no céu, você vai poder correr e dar um abraço no Pai, você vai poder dar um abraço no Filho e vai poder abraçar o Espírito Santo também. Porque são 3 pessoas, mas eles são tão unidos que é como se fosse um só. Tão grande a união. E assim também como casal. Já viram aquele casal que se dá bem mesmo? Aquele casal que está ali 20, 30 anos juntos e são bem unidos, bem felizes juntos. Já fizeram tantos projetos juntos, até a maneira de andar, a maneira de falar começa a ficar igual, não é verdade? Eles se tornam realmente uma só carne. Então, assim também Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos começar então, começar vendo aqui com Jesus. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver o livro de João, João capítulo 14. O livro de João é um dos livros que mais se fala da divindade, porque o livro de João, ele é o livro que exalta especialmente a divindade de Jesus. O livro de João, ele exalta a divindade. João 14, é um capítulo bem conhecido, 14, verso 6. João 14, verso 6. Então, aqui eu vou falar para vocês como que, então, o livro de João, ele traz muito a ideia da trindade, a ideia da divindade, porque o foco da vida de Jesus aqui é divindade. O foco, por exemplo, assim, o foco no livro de Mateus é Jesus como rei, porque Mateus escreveu para os judeus, esse é o rei dos judeus. Então, para Mateus, o foco Jesus como rei dos judeus. O livro de Marcos, ele escreveu especialmente para os romanos e os gentios. Então, daí colocou Jesus como milagreiro. Jesus como um servo milagreiro, fazendo muitos milagres e provando pelos seus milagres que ele é poderoso, é filho de Deus. E o livro de Lucas é uma ênfase na humanidade de Jesus. Por isso que o livro de Lucas traz detalhes assim sobre como Jesus nasceu, e lá envolvido em fraldas, e tal, e detalhezinhos que os outros livros não trazem. Por quê? Porque ele tem uma ênfase na humanidade de Jesus, Lucas. E João é ênfase na divindade. Então, só relembrando, para vocês não esquecerem. Mateus, ênfase de Jesus como rei. Marcos, a ênfase de Jesus como promotor de milagres, poderoso. E o terceiro, Jesus como homem, Lucas. E em João, Jesus como Deus. E daí, como em João, Jesus como Deus, então, vamos ler aqui João 14, verso 6, olha que fala. Fala assim, ó, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, então aqui Jesus fala, eu que sou o Filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aqui Jesus ele exalta o Pai, e sabe quantas vezes no livro de João Jesus fala do seu relacionamento com o Pai, chamando ele de Pai? 118 vezes. 118 vezes. Em 21 capítulos de João, 118 vezes. Por que Jesus fala tanto Pai, 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 Pai? Porque na cultura hebraica, o filho é a essência do Pai. O filho é igual ao Pai. Na nossa linguagem aqui mais ocidental, que daí entra nossos irmãos testemunhas de Jeová, fala, tá vendo? É pai porque ele é filho, então ele é gerado. Então, se ele é gerado, ele não é Deus. É assim que falam.
Daí as testemunhas de Jeová, eles falam assim, ó, você também é gerado de Deus, você é gerado de Deus, a Flávia é gerada de Deus, então, e Jesus também é gerado, porque ele é filho. Mas não, no pensamento hebraico, quando fala assim, ó, esse é filho de Deus, quer dizer, ele é Deus também, ele tem a mesma essência de Deus. Está entendendo? No pensamento hebraico é assim. Tanto que você pode ver, na Bíblia tem vários lugares que falam assim, ó, acho que é Barnabé, que é chamado de Pai da Misericórdia. Quer dizer, porque é misericordioso, a essência da vida dele é misericórdia. Pai da sabedoria, é porque é muito sábio. Entendeu? Então, filho da sabedoria, desculpa, estou trocando. Filho da misericórdia é porque é muito misericordioso. Filho da sabedoria é porque é muito sábio. E filho de Deus é porque ele é muito Deus. Ele é Deus também, como o Pai. Ele é um com o Pai. E então, quando Jesus fala aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, aqui então Jesus já coloca ele como filho e coloca o Pai. E no mesmo capítulo, o capítulo 14, no mesmo capítulo, olha o que ele diz aqui no verso 15. No mesmo capítulo, capítulo 14. Capítulo 14, verso 15 e 16. Ele fala, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque ali fala, então, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita em vós e estará em vocês. Está vendo? Então, obrigado, irmão, muito obrigado. Então, vocês estão vendo? Então, Jesus fala, eu sou o Filho, vocês precisam chegar no Pai através de mim, e quando eu voltar para o Pai, o Espírito Santo vai estar aqui conduzindo vocês para nesse caminho da salvação. Vocês estão entendendo? Eu enviarei o Espírito. E no capítulo 16 ainda fica mais claro isso. Fica mais claro isso no capítulo 16. Olha só, capítulo 16, e vamos ver aqui o verso 5. Verso 4, desculpa. 4 e 5, fala assim, ó. Mas eu estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu tinha dito isso a vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu meu coração. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor que a vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está vendo? Então, aqui, Jesus, ele fala, então, outra versão fala assim, ó, quando eu for, eu enviarei o outro Consolador. Outro Consolador. Então, quando ele fala, quando eu for, eu enviarei outro Consolador. Então, Jesus quer dizer, eu sou Consolador. E quando eu for para o céu, eu vou enviar outro Consolador. E o outro Consolador, a palavra outro ali no original grego, é assim, ó, outro da mesma espécie. Que interessante, né? A palavra original significa isso. Então, quer dizer, alguém que é da mesma espécie que eu, a mesma essência que eu. Ele é Deus como eu. Interessante. Então, nesse capítulo 14, 15, 16, quando Jesus está dando esse último discurso antes da sua morte, ele trabalha muito essa questão da Trindade. Pai, então, o Pai é aquele que nos amou e que nos elege, que nos escolhe para a salvação. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem nos escolhe para a salvação é o Pai. É o Pai que nos ama. É o Pai que quer reunir a sua família de volta, a família que está dispersa. Lembra do pai do filho pródigo? Todo dia esperando, né? O Pai é aquele que está esperando de braços abertos. O Pai é aquele que está esperando para dar um abraço. E o Filho, o que é o Filho? O Filho, ele é aquele que tomou a forma de servo, como diz em Filipenses capítulo 2. Ele tomou a forma de servo e ele não achou por usurpação ser igual a Deus, né? Ele se esvaziou, ele se despiu por um tempo, né, do poder. Ele não deixou de ser poderoso, ele não deixou de ser Deus, mas Jesus, ele nunca deixou de ser 100% Deus, mas ele se tornou 100% homem para se aproximar da gente, para, então, assim, se identificar com a gente, para se aproximar da gente.
E até eu gosto de contar uma história disso aqui para você entender. O que significa Jesus ter descido para se identificar com a gente? Olha só, conta-se que um menininho, o Pedrinho tinha apenas 4 anos. E ele, então, estava um dia com medo de dormir. Você sabe que as crianças têm uma fase da vida que tem medo de dormir sozinho, né? E daí ele vinha lá, papai, mamãe, eu estou com medo de dormir sozinho, posso dormir com vocês? Aí o pai ia lá, não, filhinho, você não pode dormir aqui com o pai e com a mãe. Eu vou levar você lá no quarto, e eu vou contar umas historinhas para você, fazer uma oração, e você vai dormir. Mas, pai, eu estou com medo. Aí o pai dele ia lá, deitava um pouquinho com ele, orava, e dali a pouco ele pegava no sono, o pai voltava para o quarto, dali a pouco, papai, eu estou com medo. Eu não consigo dormir, pai, eu estou com medo de vir um monstro, alguma coisa. Não, filhinho, Deus cuida de você. Umas 3, 4 vezes aconteceu isso, até que daí o pai não dormiu bem aquela noite, no outro dia não conseguia quase nem trabalhar. Ele teve uma ideia. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e comprou aquele urso bem grandão que o filho tinha o sonho de ter. Um ursão bem enorme, e agora ele foi lá e comprou, fez a prestação lá, que nem tinha como pagar à vista. Levou para casa. E daí agora, então, antes do filho dormir, falou, filhinho, agora você não precisa mais ter medo, porque você tem o ursão aqui com você, o ursão vai cuidar de você. É mesmo, né, papai? Vai cuidar de você? Ele ficou ali ansioso, brincou bastante, né, bem empolgado, brincou muito com aquele urso. Mas quando foi lá pelas 10 da noite, papai, mamãe, eu não consigo dormir. Aí o pai foi lá, filho, você não precisa ter medo de dormir, agora você tem um ursão. E olha só, gente, sabe o que ele disse? O ursão não tem pele como eu. Sabe, né? O ursão não vai cuidar de mim, ele não tem pele como eu. Eu não me identifico com ele. Ele também não se identifica comigo. O ursão não tem pele como eu. Gente, então assim, por que Jesus, então, foi um membro da Trindade, né, uma pessoa da Trindade que teve que descer até aqui e se tornar ser humano, viver aqui 33 anos e meio, para ter pele igual você? Jesus, ele nasceu na manjedoura, ele nasceu na pobreza. Por que Jesus nasceu tão pobre? Sabe para quê? Para que ninguém se intimide de ir até ele. Ninguém pode dizer assim, olha, acho que Jesus é só para os ricos, Jesus é só para os inteligentes, Jesus é só para os estudados. Não, ele veio na maior humildade para mostrar para você de que ele tem pele igual você. Jesus, crianças, ele correu lá para aquelas estradas de Nazaré e ele ralou o joelho como vocês. Jesus teve um momento que ele fez xixi na cama. E Maria teve que ir lá trocar. Ele viveu como a gente, se identificou com a gente em todas as coisas. E a Bíblia fala que então ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então Jesus, ele sentiu na pele. Ele sentiu na pele todas as agruras e dificuldades. E até na cruz ele disse, tenho sede. Ali mostrava a sua humanidade. Como realmente então ele sentiu sede, fome, como a gente. Interessante, né? Então nós podemos então hoje... nós podemos dormir tranquilos, porque aquele que está no nosso quarto tem pele igual a gente, Jesus Cristo. Que bênção, né? Ele desceu até nós e nós atestamos nisso. Ele marcou a história. Ficou a história antes de Cristo e depois de Cristo. E quando você vê aqui no livro de João, então, 118 vezes ele fala assim, eu e o Pai somos um. Olha, através de mim vocês vão ao Pai. E várias vezes ele fala do Pai, do Pai, do Pai. Acho que uns 2, 3 trimestres atrás, a gente estudou a lição de João, foi maravilhosa. E a gente viu ali o quanto que tem pai, sabe por quê? Porque ele quer dizer, eu tenho intimidade com aquele que ama vocês, então eu amo vocês como ele. Eu sou poderoso como ele. Tenho a mesma essência que ele. Então era como Jesus dizendo para aqueles judeus ali, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus aqui no meio de vocês. Eu sou o representante do Pai com vocês. Vocês estão entendendo? Então é isso que Jesus queria passar. E logo em seguida, então, ele trazia que o Espírito Santo viria para continuar o trabalho dele. Porque ele teria, o que acontece, a gente que estuda a doutrina do santuário celestial, a gente sabe que Jesus ele teria que sair daqui e agora ir para o lugar santo do santuário celestial, aplicar os méritos do seu sangue na nossa vida. Jesus ia ter que interceder por nós a partir do ano 31, ali, depois que ele ressuscitou, e depois de 1844, no lugar santíssimo.
abrindo os livros, julgando e aplicando os méritos do seu sangue em nós. Então, o Espírito Santo, agora, ele é o outro Consolador, é aquele que representa a presença de Cristo entre nós hoje. Que bênção, né, gente? Pena que nós temos pouco tempo, esse assunto é muito lindo. Eu quero ver umas partes bem práticas aqui com vocês, mas vocês entenderam. Então, resumindo assim, o Pai nos ama, o Filho desce e nos serve, morre na cruz por nós, e o Espírito Santo, o quê? Ele aplica a salvação de Cristo em nossa vida, para que a gente possa andar no caminho e chegar até o Pai. Então, o Espírito Santo, ele convence a gente do pecado. Olha como o Espírito Santo aplica essa salvação. Ele não aplica a salvação só assim, vai ali uma coisa romântica, né? De agora em diante você vai chorar, e você vai ser salvo, e você está salvo para sempre. Não, não. O Espírito Santo, ele aplica os méritos de Cristo na tua vida, a salvação de Cristo de uma maneira muito especial. O Espírito Santo, primeiro, te convence do pecado. Então, ele faz com que você confesse teu pecado e seja salvo. E depois ele produz em você o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, não é assim? Amor, bondade. As crianças sabem decor, né? Aprender com o Daniel Lidick ali, né? Então, as crianças sabem decor. Então, os 9 frutos do Espírito, as 9 partes do fruto do Espírito. Então, amor, domínio próprio, bondade, benignidade. Uma transformação do caráter. O Espírito Santo aplica a salvação, então, nos convencendo do pecado, para que a gente peça perdão. Depois, ele produz o fruto, para que a gente tenha um caráter nobre. E terceiro, ele produz dons, para que nós possamos ser enviados e busquemos outros para esse caminho. Os dons do Espírito, né, de profecia, dom de pregar, dom aqui de cantar, como ali, a família linda aí cantando para nós, tocando, coisa maravilhosa. Então, usar os nossos dons, o Espírito Santo, então, ele nos envia. Queridos, isso é muito especial. Vamos aqui, quer ver, na criação. Vamos ver, na criação também, existem alguns pontos bem importantes a respeito da Trindade. Em todos os momentos especiais na Bíblia, em grandes eventos, a Trindade aparece de maneira bem especial. Olha como que aparece a Trindade aqui no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Olha só, no capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui claramente está falando de Pai. O Pai. Então, no princípio criou Deus o céu e a terra. E quando chega no verso 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha o Espírito. O Pai ali no começo, aqui tem o Espírito. E depois, quando você chega lá no verso 26 e 27, fala, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, ele fala muita coisa, né? Então, o quê? Façamos o ser humano à nossa imagem. Então, aqui Deus mostra que tinha no mínimo 2. Tinha pelo menos o Pai e o Espírito estava aqui, né? Então, como Deus aqui recém estava começando aqui a Bíblia, ele não entrou em detalhes, mas já dá para entender que tinha pelo menos uma dupla, né? Façamos, está no plural. E daí, nós vimos lá, o Pai está no primeiro verso, o Espírito está no segundo. E até quando aparece ali o Espírito estava sobre a face das águas, as águas aqui em Gênesis, e as águas na Bíblia, assim, significa multidões, povos, línguas, lembra? Isso é a questão profética. Aqui não é necessariamente a questão profética. Mas povos, multidões, nações e línguas significa muita gente, muitas águas, muita confusão, o caos. Sempre que na Bíblia, quando fala muitas águas, significa o caos, a bagunça, a Babilônia. O caos. A terra era um caos quando Deus estava criando. Não estava tudo organizadinho como a gente vê hoje, de ter o mar, de ter as estrelas, de ter as árvores, de ter as plantações que produzem frutos. Não, não. Era tudo um caos. Era mistura de água com terra, tudo misturado. Então, o Espírito Santo sobre as águas significa o quê? Ele estava começando a organizar tudo. Que interessante, né? É o Espírito Santo que quer organizar também a nossa vida. A nossa vida, às vezes, fica um caos. O Pai nos ama, o Filho morreu por nós, para perdoar os nossos pecados, para transmitir a sua justiça. E o Espírito Santo usa essa salvação, essa justiça, para organizar a nossa vida, como ele organizou a terra naqueles 7 dias. Que interessante, né? E como eu falei aqui, então, pelo menos uma dupla já está certo aqui. E o outro? Onde é que está o Filho aqui? O Filho, a gente vai em João capítulo 1. Para a gente entender, a gente tem que ir comparando, como diz na Isaías, é um pouco aqui e um pouco ali, não é verdade?
Agora, aqui, João capítulo 1, e o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui, ó, João, inspirado por Deus, fala, lá no capítulo 1, ele estava lá. Não era só o Pai e o Espírito Santo. O Filho estava lá também. Olha lá, ele estava no princípio com Deus, diz o verso 2. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está vendo? Que maravilha, né? Então aqui João, inspirado por Deus, ele completa o que está lá em Gênesis. A linguagem do capítulo 1 de João é totalmente a linguagem de Gênesis 1. São paralelos. E o verso 14 fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então, queridos, aqui complementa. Na criação estava o Pai, estava o Filho, estava o Espírito Santo. Vamos ver aqui, na cruz. E na cruz, eu não vou ler todos esses textos, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês, que nosso tempo está curto, eu quero mostrar 2 videozinhos para trazer de maneira bem prática essa ideia. Aqui, ó, na cruz, o que acontece? Jesus, ele tem um momento que ele ora assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não é assim? Olha, o filho pedindo que o pai perdoasse os seus algozes. E então, outro momento ele ora, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, na cruz, Jesus, ele fala com o Pai. E o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? Enquanto Jesus está ali falando com o Pai, o Espírito Santo está onde? O Espírito Santo está ali ao redor da cruz, transformando a vida das pessoas. O centurião era um homem romano, era um homem pagão. Quando Jesus gritou e morreu, e o sol escureceu e o véu se rasgou, e aquele terremoto, aquele homem se ajoelhou diante de Jesus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Naquele momento em que o filho orava ao Pai e morria, o Espírito Santo trabalhava no coração para que aquele coração cresça, aplicando a salvação de Jesus na vida de alguém. Que interessante, né, gente? E então, também, o Pai ali, o Jesus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Está em Lucas ali, né? Em seguidinha, mostra o quê? O ladrão na cruz lá olha para Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quem foi que aplicou a salvação de Jesus no coração daquele rapaz? Quem é que convence você que você é pecador? O outro estava blasfemando e falando um monte de besteira. Agora aquele ali, ele foi convencido do pecado. Era o Espírito Santo já trabalhando. Essa obra da Trindade, então, eles trabalham de uma maneira harmoniosa para salvar você. Amém? E então, no batismo de Jesus, vamos ver aqui, Mateus 3, versos 16 e 17. Olha só como que a Trindade está presente aqui. Mateus 3, 16 e 17. Então, é muito gostoso estudar a Bíblia, né, gente? Olha que coisa linda aqui. Então, Mateus 3, versos 16 e 17. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é meu Filho amado, em quem me agrado. Vocês viram? Vocês viram? Nesses 2 versinhos aqui do batismo. O Filho está dentro d'água sendo batizado, o Espírito Santo está ungindo em forma de pomba, e o Pai está confirmando a identidade do Filho. Esse é meu Filho amado. A voz. Então, o Filho se molhando, o Espírito descendo e ungindo, e o Pai, a voz que ele solta, e essa voz Jesus não esqueceu, porque a partir daquele dia ali, Jesus já foi para o deserto ser tentado, né? 40 dias sendo tentado, o que o diabo fez? Se és o Filho de Deus, se és o Filho, faz com que essas pedras se transformem em pães. Eu não preciso provar para você que eu sou filho, não. Ele já falou para mim ali no batismo, e ele já vem falando em todo o Antigo Testamento, ele está falando que eu sou filho. Eu não preciso fazer pedra virar pão para provar que eu sou filho. Eu sou filho. Ele falou em todo o Antigo Testamento, ele falou lá em Deuteronômio, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra mostra que eu sou filho, a palavra de Deus, o Pai, no dia do meu batismo, mostra que eu sou filho. E vocês veem, isso aqui é muito sério, gente, hoje. Cada um de vocês aqui também são filhos de Deus. Não nesse sentido de serem divinos, mas temos a natureza divina. Temos a natureza de Cristo que Ele emprestou para nós. E aí o que acontece? E hoje
uma das coisas que Satanás mais ataca é o quê? É a nossa identidade. Vocês já viram? Tem muita gente aí que não tem mais identidade, que tem crianças, adolescentes, achando que são animais. Já viram? Como é que eles falam? Terians, né? Na questão da sexualidade, nem vou falar então, né? Estão gravando aí. Mas vocês viram como que a questão da identidade está sendo muito atacada? Porque isso desvia você de Deus e da Trindade. Desvia você das tuas origens, quando colocam dúvidas da tua identidade. Mas agora, quando você conhece Jesus, conhece o Pai, conhece o Filho, conhece o Espírito Santo, e eles estão atuando na tua vida, ninguém vai roubar a tua identidade. E, queridas, então, assim, vamos no último verso de hoje. Que esse aqui eu acho que é o que mais aplica essa verdade. Como eu falei, não estou entrando em profundidade teológica, tá, gente? Hoje aqui eu quero trazer de uma maneira prática para vocês verem que a ideia de Pai, Filho e Espírito Santo é uma ideia bíblica e é uma ideia bem prática para você viver no dia a dia essa comunhão com a Trindade. O último verso, vamos ver aqui, Mateus 28. Mateus 28. A essência da igreja é a sua missão. Aliás, nem é a missão que pertence à igreja. A igreja pertence à missão. A missão de Deus tem uma igreja. Deus, como Ele queria cumprir a missão, Deus fez uma igreja para cumprir a missão. Até eu estava esquecendo, antes da gente ler esse verso, eu vou dizer para vocês, depois vocês podem procurar na Bíblia, depois, anote lá quem tiver a caneta, Lucas 1, verso 30 e 35, mostra que no nascimento de Jesus, a Trindade estava presente. No nascimento de Jesus. Então, Lucas 1, verso 30, o pai manda a mensagem, olha, o meu filho vai nascer. O pai fala para Gabriel, Gabriel vai lá e fala para Maria que ela vai ser a mãe do meu filho. E daí, então, Gabriel desce em obediência ao pai e fala para Maria. É Lucas 1, né? E daí, fala, e o meu filho, né, que vai nascer de ti, o Filho de Deus que vai nascer de ti, ele vai ser o rei de todas as nações, né? E daí Maria falou, mas eu sou virgem, eu nunca tive contato com homem nenhum, como que eu vou ter filho? Daí o verso 34, 35, né? Lucas 1, 34, 35, fala assim, ó, o Espírito Santo vai pairar sobre você. Aquele que pairou sobre as águas e organizou as águas. Ele vai trazer, Jesus vai se reduzir até um embrião dentro da tua barriga. E você, mesmo virgem, vai dar luz ao Filho de Deus. Porque ele já existe sempre. Ele só vai se esvaziar, ele só vai se apequenar ali fisicamente para poder sair do teu ventre. Entendeu? Então, ali também, Lucas 1, verso 30 a 35, mostra no nascimento de Jesus a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas agora nós vamos terminar, então, com Mateus 28, verso 18 a 20. Permita ler para todos nós, fala assim, ó, Jesus, aproximando-se, e falou dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Viu? Então aqui, gente, aqui Jesus fecha o pacote. Ele mostra assim, ó, a igreja, ela só é igreja se ela cumprir a missão. Você só é igreja se você estiver cumprindo a missão. E a missão da igreja é multiplicar discípulos de todas as nações. Porque quando a Trindade, lá no capítulo 1, lá, façamos o homem à nossa imagem, Deus deu a primeira bênção ao ser humano. Qual foi a primeira bênção que Deus deu para o ser humano? Multiplicai e enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Eu sempre achei que isso é um mandamento. Não, o primeiro mandamento não foi esse. O primeiro mandamento é, de toda árvore do jardim pode comer. Aquele ali não. Esse foi o primeiro mandamento. Multiplicar e encher a terra não é mandamento, é bênção. Quando o cristão, ele é cristão de verdade, ele está recebendo a bênção de Deus. Ele vai multiplicar, não apenas fisicamente, ele vai multiplicar espiritualmente. Ele vai fazer discípulos. Uma pessoa que não tem prazer em fazer discípulos é porque não está multiplicando. E se não está multiplicando, não está na bênção de Deus. Olha que coisa séria, hein? Tem gente que fala assim, pastor, eu gosto de ouvir o sermão, eu gosto de ir na igreja, mas eu não gosto. Eu até dou o dízimo, a oferta ali, mas eu não quero, não é comigo essa coisa de missão. Não, a missão, ela não é
apenas um mandamento na nossa vida. É a essência da vida do cristão, é a missão. É fazer discípulos, porque é a bênção de Deus. Então, você tem que ver assim, ó, se você não ganhou nenhuma pessoa para Jesus nos últimos 3, 4 anos, você tem que colocar a barba de molho, se for homem, né? E falar assim, ó, será que eu não estou tendo a bênção de Deus na minha vida? A bênção de Deus vai fazer você multiplicar, ou sozinho, ou apoiando outros ministérios, outras pessoas, através dos ministérios que está fazendo. Vai multiplicar a igreja. E vocês viram como é que acontece a multiplicação? Essa multiplicação acontece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai. O que é batismo? Batismo é levar a pessoa para a aliança. Batismo é levar a pessoa a tomar uma decisão ao lado de Cristo. Então, ou seja, a pessoa vai tomar uma decisão ao lado de Cristo na medida que você estiver levando a ela o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, recapitulando tudo que a gente viu, o que o Pai é? O Pai, o nome já fala, Pai. Pai é o laço que amarra a família inteira. Já viram aquelas famílias que chega no Natal, vai todo mundo para a casa do pai, para a casa da mãe? A paternidade, então, do pai e da mãe, que representa esse pai. Essa paternidade que reúne lá 40 pessoas, às vezes, no Natal, 30, 20, depende da família. A matriarca, o patriarca, vem gente de longe, lá do outro estado, não é assim? Alguns pegam avião, alguns pegam carro, e todo mundo tem prazer de estar lá. E aí, então, é a família, o pai, ele está agregando a família. E o pai, então, representa, como diz para nós hoje, esse papel do pai e da mãe, de unir os filhos no Natal. Às vezes, no dia das mães, né? Dia dos pais, coisa linda. Então, o pai representa, então, a união da família. O pai quer buscar a união. O pai representa a família. E o filho? O filho Jesus, então, ele representa o quê? Ele representa o servo, aquele que serve. Então, o Filho, ele desce do céu e serve a humanidade para atrair a humanidade, servindo, ele atrai a humanidade para voltar para os braços do Pai, para voltar para a família, da onde saíram. Essa é a função do Filho. E a função do Espírito Santo é capacitar e enviar a igreja. Enviar a igreja para buscar os filhos. Entendeu? Em outras palavras, o Pai ama porque ele é família, o Filho serve para atrair todo mundo de volta para a família, e o Espírito Santo, então, ele aplica esse serviço do Filho na vida das pessoas, para que as pessoas, então, sejam levadas de volta para a família. O Pai ama, o Pai é a família, o Filho serve, e o Espírito Santo envia. Então, em outras palavras, o Pai ama, o Filho, ministério, e o Espírito Santo, missão. E daí, então, nós, como cristãos e como igreja, nós temos que ter isso muito bem firmes em nossa mente, em nosso coração. Nós precisamos, então, queridos, nós precisamos, como pai, nós temos que ser família. Então, como é que a gente amplia de maneira prática essa função do pai? Um junta-panela. Quando você faz um junta-panela, é o momento que você está no papel do pai. Você está ampliando os braços do Pai para acolher as pessoas. A pessoa vem pela primeira vez na igreja, tem um junta-panela, ela é acolhida, ela é abraçada, não é assim? Você pode ver que tem gente que não vem na igreja nunca, mas quando tem junta-panela, ele vem. Ele sente falta dessa família. E Jesus fazia isso. Jesus começou o ministério dele comendo em Caná da Galileia, terminou o ministério comendo lá no dia lá na Santa Ceia. E depois, o dia que ele ressuscitou, ele apareceu a primeira vez aos discípulos, eles estavam pescando, ele estava lá já com um pãozinho, um assado de peixe, não é assim? Essa é a função do pai, é comer junto, é um pequeno grupo, assim, família. A classe escola sabatina, família. Entendeu? Então, é essa a parte de família. E o trabalho de Jesus como servo? São os ministérios. Vocês já viram? Quem trabalha com desbravadores? Ministério, servo, aventureiro, ministério, asa, ministério, professor de escola sabatina, anciãos, ministério, rala, não é verdade? Ministério infantil, é fácil ser coordenadora do ministério infantil?
É fácil ser professora dos adolescentes? Ministério, gente, servir. Você, então, está como Jesus, servindo as pessoas para levá-los de volta para a família do céu que espera eles. E aí, o que é o Espírito Santo? É enviar. O Espírito Santo envia. O Espírito Santo é diretor do ministério pessoal. É diretor de evangelismo. É o pastor Juscelino lá da Novo Tempo. Gente, vamos buscar o povo. É o Espírito Santo, então, enviando a igreja para fora. Não vamos ficar só aqui dentro. Os ministérios não é apenas para cuidar dos filhos da igreja. É para cuidar dos filhos de fora, os filhos pródigos que estão longe, não é verdade? Vocês estão entendendo, então, como que as coisas acontecem? Eu quero só passar, eu ia passar 2 videozinhos, vou passar um só. Coloca lá, mano, o vídeo lá que fala de plantio de igreja. Eu fui lá para Pitanga, gente, um lugar pequeno, 33 mil habitantes, e lá estava, nossa, muito fraco. Só para vocês terem uma ideia, a região metropolitana aqui de Curitiba, só antes de ele colocar o vídeo, a região metropolitana de Curitiba, aqui, se eu não me engano, tem uma média de um adventista para cada 80, 100 pessoas. Mais ou menos, é a média de adventistas. Um adventista para cada 100. É uma média bem baixa. Mas lá do ladinho onde eu estou, lá Palmital, tem um adventista para cada 40, olha. Bastante adventista. E sabe, a região onde eu estou lá é a janela 1040 da nossa associação Central Paranaense. Eu sou da Central, né? Queridos, um adventista para cada 800 pessoas. Já pensou? Assim, ó, a igreja fraca. E eu cheguei lá e Deus fez um chamado para a gente plantar a igreja. Eu estou plantando 4 igrejas ao mesmo tempo lá, amém? E eu não queria fazer isso. Os irmãos queriam, ficaram me cutucando. E daí o que aconteceu? E eu nunca fiz isso. Mas Deus foi mandando recursos, dinheiro, quando eu vi, estava com milhões na mão para plantar a igreja, e todas as pessoas que doaram, é para plantio de igreja, para plantio da igreja. Aí eu falei para o evangelista da associação, daí que eu me lasquei, né? Que ele falou, não, pastor César, tem que plantar então, eu vou dar todo o suporte. No fim, eu estou lá, eu estou com 3 casais de obreiros trabalhando, me ajudando a plantar a igreja, há 3 anos lá. E está sendo uma bênção, gente. E eu quero contar apenas uma historinha. E através dessa história, eu peço que vocês orem por esses plantios que estamos fazendo. E eu peço que vocês entendam como que, então, a Trindade trabalha para plantar igrejas, para plantar ministérios e para salvar pessoas. Então, eu vou deixar ali o vídeo. Cuidou bem do som lá, Felipe, né? Cuida bem do som. Deixa o sonzinho aí que todo mundo consiga ouvir. Depois eu vou fazer só uma pequena explicação, aplicação, e vamos terminar com oração. Mas essa história, por si só, já fala tudo, resume tudo que a gente falou hoje. Pode colocar. Plantar igrejas é semear o amor. Hoje quero contar para vocês a história da Ana, uma garotinha de 7 anos que adora fotos, celular e sorvete. Ela participou da Escola Cristã de Férias da Igreja Adventista que está sendo plantada no bairro Planalto de Pitanga. Foram 6 dias, de 29 de janeiro a 13 de fevereiro de 2024. Uma equipe de 10 valorosas missionárias se dedicaram durante 6 dias, divertindo as crianças e, ao mesmo tempo, apresentando-lhes a Jesus. No meio de 35 crianças, as professoras observaram que Ana tinha uma dor, uma necessidade. Ela tinha 6 dedinhos em cada mão, sofria bullying e, através de uma visita à sua família, descobriram que toda a família estava sofrendo. Já tinham ido várias vezes ao médico. Estavam numa fila há 8 meses, aguardando uma avaliação para a cirurgia. A família se sentia como se estivesse passando por um vale escuro sem fim. Porém, um dos ministérios da igreja é uma mini clínica com atendimento de psicóloga, de médico e de nutricionista. As professoras conduziram Ana ao Dr. Henrique. E em menos de 2 semanas, ela estava com as suas mãos completamente normais e com um largo sorriso no rosto. O resultado é que toda a sua família abriu o coração para o Evangelho. Ronaldo, o padrasto, Stephanie, a mãe, Tamires e Eric, irmãozinhos. Ao abraçar uma garotinha, a igreja passou a ter influência sobre uma família de 5 pessoas. Rapidamente, a igreja abraçou os 5. As crianças passaram a fazer parte do coral infantil.
O Ronaldo foi convidado para tocar baixo na banda da igreja. A Ana e a Tamires estão sendo direcionadas para o clube de aventureiros. Toda a família participa de um pequeno grupo e são atendidos por uma dupla missionária, o Verdson e a Eliane, que semanalmente, cheios de simpatia, ministram estudos bíblicos em sua casa. São 6 ministérios amarrando essa família a Jesus. Esse é o método de Cristo: misturar-se com as pessoas, suprir-lhes as necessidades e depois apelar para que o sigam. A igreja amarrou essa família com laços de amor sem fim. Mas a história não termina por aqui. O Dr. Henrique, servindo a igreja, está cada dia mais conectado com ela. E não está sozinho. Sua esposa Lucilene, a filha Rafa e o filho Henry. Todos abraçados pelos ministérios da igreja. O Dr. Henrique, além de atender como médico na clínica, está dando aula de violão. A Lucilene ajuda na asa. A Rafa participa dos desbravadores e, junto com o Henry, participa do coral de crianças e adolescentes. Além de tudo isso, eles ainda são abraçados por um pequeno grupo e por uma dupla missionária, Enoque e Cirlei, que com alegria ensina a Bíblia para a família. 7 ministérios proporcionam utilidade e cuidado a cada membro da família. Aqui apresento para vocês a família da Ana e a família do Dr. Henrique, todos unidos a Cristo por uma igreja viva. As duas famílias já estão frequentando os cultos e vão consolidar sua união com a igreja no batismo da primavera desse ano. E pensar que tudo começou com uma menina de 7 anos, que tinha uma dor e uma necessidade. Quantas Aninhas e quantos doutores Henriques não existem pelos bairros e ruas das nossas cidades? Plantar igrejas é abraçar famílias com o amor de Deus. Esse é apenas um dos milagres que estão acontecendo no movimento de plantação da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Planalto, em Pitanga. Associação Central Paranaense. ACP, viva! Amém, irmãos? Isso é do ano passado. Já se batizaram. E o doutor Henrique, uma bênção, está sendo professor de escola sabatina. A classe dele é onde todo mundo quer ir, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, muito querida, muito carismática. E eu digo a vocês, gente, então eu só coloquei isso para vocês verem. Os ministérios abraçando as pessoas. Os ministérios é Jesus sendo servo. E você representa Jesus sendo servo de todo mundo, servindo em ministérios, servindo as pessoas. Lá nós fizemos uma mini clínica, né? Eu nunca imaginei fazer isso. Nós fizemos, lá tinha uma nutricionista, ela cuida como nutricionista, a minha esposa é psicóloga, cuida como psicóloga. Aí o doutor Henrique lá, ele estava meio estudando a Bíblia, falei, vem cá, você vai ajudar nós cuidando dos doentes aí. E a gente fazia uma listinha ali para atender. E que beleza, gente. Depois muitas outras coisas, abraçando nos ministérios. E depois também, então, as pessoas sendo cuidadas. A Aninha chegou ali com 6 dedos, em 2, 3 semanas estava resolvido, e a família abraçando, e agora tem mais uma família. A sobrinha da Aninha, né, que o pai dela tinha um outro relacionamento antes, a sobrinha e a irmã, por parte de pai, está agora também se preparando, vai se batizar agora nessa primavera. Então, já está se estendendo. Eu peço que vocês, gente, vamos viver isso. O pai, ele quer unir a família. O filho serve para trazer o pessoal para a família. E o Espírito Santo envia a gente buscar os filhinhos que estão perdidos por aí. Quem gostaria de dizer nessa noite, eu quero viver em harmonia com a Trindade. Eu quero esse poder na minha vida. Eu quero ser convencido. Eu quero ser enviado. Eu quero voltar para os braços do Pai. Quem tem esse desejo, levante sua mão.